Uma grande alegria receber hoje à noite, está conosco aí David Cornfield, o reverendo Ernie Seibert. Uma grande alegria estarmos novamente com nossa live Década de Fazer Discípulos. Aleluia! E então, temos já caminhado em algumas lives, temos algumas iniciativas acontecendo no Brasil, como foi a Consulta Nacional da Década de Fazer Discípulos em 19 de maio, que é uma iniciativa também da Aliança Evangélica Mundial, que está com toda uma mobilização em todos os países onde ela tem suas parcerias com as alianças evangélicas para criar essa mobilização e também potencializar, criando sinergia entre os diferentes movimentos de discipulado. E David Cornfield integra, então, essa equipe de trabalho, esse grupo de trabalho, a equipe da UEA, Aliança Evangélica Mundial, e é o responsável pela América Latina, por esse movimento da UEA aqui na América Latina, em sinergia com os líderes dos outros continentes. Então, uma alegria estar conosco, está conosco David, que atualmente reside nos Estados Unidos, mas já esteve conosco muitos anos aqui no Brasil, trazendo esse movimento do discipulado. David é autor de mais de 20 livros, mas principalmente sobre o qual queremos ainda falar hoje à noite, é a Bíblia de Estudo do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil. No Brasil nos deixou um legado, que é o MAP, o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, e o Rever, Restaurando Vidas e Equipando Restauradores com foco em restauração. São ministérios hoje que se estendem a vários países, não só no Brasil, mas também a vários países de fala espanhola, que já estão com esses ministérios implantados, abençoando esses países. Junto com Edmund Chan, David também faz parte da equipe de Edmund Chan e participa do movimento da Aliança de Igrejas que intencionalmente fazem discípulos, que nós também temos uma equipe aqui no Brasil que organiza os encontros e também tem este foco de criar a sinergia entre diferentes movimentos e igrejas que querem intencionalmente fazer discípulos. Então, David, hoje é a nossa noite, nós queremos falar de discipulado e você é um apaixonado pelo discipulado. Muito bom estar com você aí, muito bem. Mas também uma grande alegria, alguém apaixonado pela palavra de Deus. E discipulado caminha com a palavra de Deus com o discipulado. Discipulado é o centro dos relacionamentos, a palavra de Deus é o centro dos relacionamentos do discipulado. Então, uma grande alegria estar conosco, do reverendo Ernie Seibert, apaixonado pela palavra, e essa paixão pela palavra de Deus se expressa também por ser o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, reverendo Ernie Seibert, uma grande alegria estar conosco, o senhor está conosco nessa noite, também nesse tempo de conversa. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Muito bem, gente, olha só. Na sua perspectiva, David, olhando para a questão do discipulado, como a visão de fazer discípulos pode acontecer não só entre pastores, mas também entre líderes, também entre membros da igreja, e isso na igreja local, mas a questão vindo desde os pastores, se estendendo para toda a igreja local. Então, que especial poder a gente hoje olhar para a palavra, mas também olhar para esse discipulado que precisa acontecer. E eu sei que você tem algo super novo para nós hoje à noite. Eu estou super alegre quanto a estar com vocês. Se escapa um pouquinho de portunhol, é porque eu passo a maior parte do dia falando espanhol. É uma brincadeira. Nem falo espanhol direitinho, falo portunhol aos dois lados. Mas hoje tem sido um dia de aventura muito grande para mim. A Ilaene, junto com a Ari Correia, tem me desafiado, minha equipe de fala espanhol tem me desafiado como podemos ter um projeto concreto de fazer discípulos com a Bíblia do Discipulado. Isso eu nunca parei para realmente marcar, para realmente colocar os parâmetros, colocar o modelo, colocar a coisa a funcionar. Então, hoje parei para fazer isso e eu estou super entusiasmado. Eu vejo um modelo que funciona a 4 diferentes níveis.
É um modelo que pode funcionar com os membros, pode funcionar com os líderes, pode funcionar entre pastores, e um modelo acelerado para pastores e líderes que já são discípulos e discipuladores, já tem uma corrida. Então, 4 níveis no qual eu vejo que a Bíblia do discipulado pode ser usado. Estou super entusiasmado. Pode ser usado por membros no encontro semanal. Todos os 4, eu já estou falando de encontros semanais, todos os 4 níveis. E eu sei que muitos pastores, muitos líderes vão dizer, meu Deus, eu não tenho tempo. Eu acho que ser discípulo de Jesus, temos que encontrar tempo. Eu estou tão convencido de João 15, 1-3, que fala de podar nossas vidas para que possamos ser mais frutíferos. E eu não tenho dúvida nenhuma, Deus está intervindo na planeta Terra com Covid-19. Está nos tirando de nosso ritmo doentio de ativismo. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Deus está procurando te podar. E se você não ouça, se você não presta atenção, se você não poda sua vida agora, você nunca vai podar. E pessoas que não podam suas vidas se tornam cada vez menos frutíferos. Muitos frutos pequenos que não fazem diferença. Você tem que se tornar sócio de Deus para te podar, para poder então entrar nesse projeto de ser muito mais frutífero. Ele falou essas palavras para seus discípulos. E ele fala essas palavras ainda hoje para seus discípulos. Ok, então vocês estão vendo, eu suponho, minha tela aqui. O objetivo deste projeto, e vamos colocar isto à disposição de vocês, e ela vai dizer depois como que vamos fazer isso. O objetivo é usar a Bíblia de discipulado. Oficialmente é a Bíblia do estudo de discipulado, mas eu estou tão triste com o conceito que deve ser muito mais que estudo, que eu sempre falo apenas Bíblia do discipulado. Usar a Bíblia do discipulado para formar discípulos que formam discípulos. Oh, glória! Uma rede de discípulos que possa chegar a ser um movimento. Oh, meu! Que sonho! Níveis, já falamos, membros, líderes, pastores e acelerado para líderes e pastores avançados. Características em comum, todos os níveis, todos os 4 grupos vão usar o curso de discipulado, 64 estudos na Bíblia do discipulado, começando com o primeiro módulo dedicados à comunhão, 8 estudos sobre criar relacionamento. Discipulado é relacionamento. Então, seja que somos veteranos, seja que somos novos, precisamos criar esses vínculos de relacionamento. Número 2, focos em grupos de 3 ou 4, de preferência 4. 3, foco principal de compartilhar nossas vidas e crescer. O estudo é necessário, mas é secundário. Isso vai assustar alguns professores de seminários teológicos. Mas realmente Jesus falou para seus discípulos em João 5, 39 e 40. Vocês escudrinham as escrituras, mas não vêm a mim. Estava falando, na verdade, para os fariseus. Não venham a mim para ter vida. Então, o foco é nossas próprias vidas. Número 4, flexibilidade para adaptar elementos de qualquer nível segundo a necessidade. Número 5 entra em um assunto bem novo para mim. Eu tenho trabalhado o conceito de pacto, de discipulado, de diversas formas, mas não com estes 5 compromissos tão pé no chão. Então, primeiro compromisso, completar todas as tarefas semanalmente. Meu Deus, quanto membro da igreja nunca fez tarefa alguma? Quanto pastor saiu do seminário teológico e falou, graças a Deus, não tenho que fazer mais tarefa. Então, entrar na cultura de discipulado é entrar na cultura de aprendiz e ter tarefas.
a fim de participar e contribuir ativamente nos encontros. Anote, se você está fazendo anotações aqui, 1 Coríntios 14, 26, que diz que quando nos reunimos, cada um vem com... E o padrão bíblico é que cada um vem preparado a compartilhar algo que recebeu de Deus. Nada diferente neste tipo de grupo. Número 2, encontrar-me semanalmente com meus parceiros de discipulado para compartilhar o que eu aprendi com a tarefa. O que eu aprendi. Eu sou aprendiz e a cada semana eu tenho 2 destes microgrupos, um com líderes de fala espanhol em 4 países e outro com líderes de fala português no Brasil. Terceiro, oferecer-me totalmente ao Senhor com a antecipação de que estou entrando em um tempo de crescimento acelerado durante este período de discipulado. Prepare-se, coloca o cinto, porque o voo vamos pegar voo. Eu fico tão contente com essa frase, crescimento acelerado. Eu acho que eu nunca cresci tanto quanto os últimos 6 meses, e faz agora 5, 6 semanas que eu fiz este pacto de entrar num projeto ainda mais acelerado. Vou terminar de comentar os 2 últimos pontos do pacto, para então deixar a Ila ou Ernie comentar alguma coisa. Quarto elemento do pacto, contribuir para um clima de honestidade, verdade e vulnerabilidade pessoal no espírito de edificação mútua. Eu, como líder desses microgrupos, sou o primeiro para falar de meus problemas, de minhas necessidades, de meus pecados, mas já se tornou, na 5ª reunião de nosso grupo no Brasil, padrão de confessar nossos pecados, de nos comprometer a confessar nossos pecados durante a semana para outros, de entender isso, arrependimento é a porta do crescimento. Número 5. Abraçar a verdade que todo discípulo autêntico cresce para fazer discípulos. Comprometendo-me a investir em pelo menos 2 outras pessoas a concluir o curso de discipulado. Ernie pode pensar, ou a Bíblia, as pessoas que publicam essa Bíblia podem pensar, uau, agora sim vamos vender muita coisa. Mas o mais lindo, anote isso se você está fazendo anotações. Discípulos autênticos multiplicam. Demônios, não. Eu tenho que imaginar Satanás está profundamente frustrado e está profundamente contra a Bíblia do discipulado, contra os movimentos de discipulado no Brasil, os muitos bons movimentos. Eu estou encantado com o que Deus está fazendo no Brasil. O Brasil está bem na frente, até que eu sei, de todos os outros países do mundo, quanto a movimentos nacionais de fazer discípulos. Então, para mim, é um encanto ser parte desse movimento. Muito bem. Reverendo Ernie, que parece ao senhor, eu acho que a importância da Bíblia, de estudo de discipulado, não só trazendo a perspectiva de ela ser a ferramenta que contribui para esse compartilhar, mas também porque ela já é direcionada para esse compartilhar de vida, não é mesmo? O que é a sua perspectiva aí, pelo que o senhor está ouvindo? Deixa eu dar um comentário que é um pouquinho mais amplo, mas quando eu olhei a Bíblia do discipulado para ver qual é o movimento que ela faz, eu me lembrei de uma obra de teologia escrita no século passado, aí por volta de 1940. Tem várias traduções. Eu li a primeira vez em inglês, Preço do Discipulado, mas ela quase sempre é chamada de discipulado, aqui no Brasil, de Dietrich Bonhoeffer, onde ele começa falando da graça barata e da graça preciosa. Mas nessa obra, o Dietrich Bonhoeffer aponta para um problema, ela surge de um problema pastoral prático da igreja, de um pastor que vai para um membro da igreja
e toda essa problemática que hoje falam dos cristãos desigrejados, os cristãos que estão sem igreja e assim por diante, são cristãos que até conhecem a fé, mas que o que falta? Falta a vivência da fé. Então, eles têm a fé, mas eles não relacionam isso de uma maneira bem para a vida. Eu trabalhei muitos anos na área de educação teológica, fui professor de seminário, professor de pós-graduação, e dali eu fui para trabalhar na sociedade bíblica. Mas eu também fui missionário e fui pastor de igreja local. Então, eu tenho uma experiência bem variada nessa área. Esse problema que você trata, David, aqui, é um problema prático da vida da igreja. E ele tem a ver com a prática, desde a educação teológica até a prática da igreja local e da prática pastoral. Por quê? Às vezes a gente confunde, pensa que é só conhecer, né? Eu lembro quando eu dava aulas no seminário, eu dizia para os alunos, se você conhece toda a Bíblia, você está mais ou menos no nível do diabo. Ele sabe tudo também. É isso que você quer dizer, que a educação aqui é importante, mas não é tudo, né? Mas num conceito mais amplo de educação, a educação não atinge apenas a área do conhecimento, ela atinge as atitudes e as habilidades. E essa Bíblia procura fazer essa conexão entre as atitudes e a habilidade, e por isso que ela ajuda, o discipulado faz essa conexão, a vida prática da igreja faz. E os pastores precisam disso, eles precisam disso, e os membros da igreja também precisam. E quando eles entram nessa dinâmica, isso dá uma força. E isso é que a gente fica feliz de estar contribuindo. Eu sempre digo, hoje ainda falei numa reunião interna na Sociedade Bíblica, a gente, na verdade, não faz nenhuma Bíblia para vender. A gente faz a Bíblia para ajudar as pessoas, né? Então, a nossa oração é que essa Bíblia do discipulado ajude muitas pessoas mesmo, para que elas tenham essa dinâmica interna de vivência da fé, de relacionamento, de comunhão entre os irmãos, de comunhão com Deus. Eu acho que isso vai ajudar muito, inclusive os pastores, porque à medida que eles passam a compartilhar um pouco da questão da fé e serem pastoreados e serem pastores de outros, fortalece também. A gente tem na área da psicologia, um psicólogo, por exemplo, clínico, ou um psicanalista, ele precisa também fazer psicanálise. Ele precisa de um colega que o ajude. Eu sempre achava que esse modelo podia funcionar muito bem com os pastores, que o pastor também precisa de alguém que o ajude, alguém que o ampare, alguém que o oriente e assim por diante. Então, é isso que eu pensei quando você estava falando e compartilhar aqui. Então, eu acho que é bem importante que a Bíblia do discipulado, ela pode ser usada tanto num contexto pessoal, certo? Mas também ela pode ser usada no grupo, também no estudo individual. Mas como estamos pensando em grupo, até aqui nós vimos que ela pode ser usada em diferentes níveis, como o David está trazendo para a gente. Isso. Nível de quem são pastores, quem está iniciando com seus líderes, quem está mais avançado. Então, ela é uma ferramenta. Então, ela é o material de apoio que é usado, ela contribui para que nós compartilhemos nossa vida e ela saia, como o Bonhoeffer disse, dessa coisa do conhecimento só. Eu achei fantástico o conceito de que o diabo também sabe tudo, mas não obedece, né? Então, nós precisamos sair desse conceito de sair da informação, mas para uma vida transformada, esse poder transformador da palavra, né? Isso. Então, eu acho que esse contexto que se cria em torno da Bíblia do discipulado, em torno do material de apoio, em torno da palavra de Deus, esse contexto de relacionamentos facilitam, são essenciais para que essa transformação aconteça, né? Então, quando o David traz a proposta, inclusive do pacto que se faz, a importância de ter esse compromisso. Eu estou comprometido com o seu crescimento e você obedecer a palavra e você está comprometido em caminhar comigo em que eu obedeça essa palavra. Eu acho que para mim esse conceito vem de Provérbios 27, o ferro que afia o ferro, né?
esse compromisso mútuo. E isso é muito lindo. E, ao mesmo tempo, se o pastor vive isso, ele tem um modelo para os seus líderes viverem isso. Se ele não tem este modelo, dificilmente ele vai conseguir trazer isso para a prática com os seus líderes com qualidade, porque isso é teórico, é informação para ele. Então, acho que hoje nós vivemos muitos pastores que estão em crise, porque eles estão se apercebendo que o conceito de discipulado deles é ensino somente, sem isso que o Bonhoeffer trouxe com seu documento, né, para dentro da vida prática, para dentro da vida diária, me apropriando dessa palavra, experimentando o poder transformador dela em minha vida. Eu acho que é importante nós nos percebermos, porque a grande pergunta de muitos pastores tem sido: por onde começo? O que eu faço? Eles entram em crise e essa crise precisa de uma resposta. E bendita crise, não é mesmo? Que Deus gera para gerar mudança em nós. Antes de falar um pouco sobre estes 4 níveis e algumas diferenças de cada nível, realmente o que ela está dizendo quanto à importância de grupo é muito profundo. Ninguém muda de forma significativa sozinho. Os que são psicólogos de sistemas familiares deixam bem claro, uma mulher não vai mudar se seu marido, seus filhos, os que vivem com ela não mudam também. Então, se eu vou mudar de forma significativa, vai ser porque eu tenho companheiros que estão mudando comigo, estão estabelecendo uma cultura diferente, estamos renovando nossas mentes juntos. Eu não fico sozinho, resistindo à carne, o mundo e o diabo. Juntamos forças, somos guerreiros lado a lado, um do outro. E a primeira coisa, depois de compartilhar como que estamos, em nosso microgrupo, é compartilhar o que fizemos esta última semana com nossa aplicação. Tantas vezes as pessoas que amam estudo bíblico indutivo, e até quem ama a Bíblia do discipulado, cada estudo termina com uma pergunta de aplicação. Mas veja bem, quem caminha de um estudo para outro, de forma tradicional, nunca diz na seguinte reunião se fez coisa alguma com a aplicação passada. Se lança com muita alegria para o novo estudo e as novidades, as coisas lindas que estamos descobrindo. E ninguém muda. Ninguém é transformado, porque a verdade não está sendo realmente praticado. Jesus falou que estamos discipulando quando ensinamos a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, olhando aqui os 4 níveis, você vai ver aqui uma tabela. Deixa eu ver se estou direitinho O tempo de preparo ou preparação é diferente segundo o nível. Então, começa para membros sendo simples, 30 minutos. Para líderes já é o dobro. Para pastores ou os acelerados já vai para 90 minutos. Então, o meu microgrupo com Roberto Silvado, com Elaine Schuller, com Marinho Soares em Brasil, é de 90 minutos de preparo semanal. Muitas vezes passa de 90, mas já está previsto para ser 90. O ritmo semanal, isso não é negociável. Não estou dizendo que um nível pode fazer semanal, outro quinzenal, outro mensal. Não é negociável. A diferença é que o membro vai fazer um dos 64 estudos do módulo por semana. Líderes podem caminhar por 2 estudos. Podem ir fazendo a pergunta: onde que Deus está mais me falando, me chamando a atenção, onde que Ele está me chamando a mudança de vida, e vão compartilhar mais essas coisas do que conteúdo bem específico dos estudos. Discipulado de pastores pode já ser de 2 para 3, e discipulado acelerado já seria 3 estudos por semana. Porque o estudo em si não é a coisa crítica. A coisa crítica é minha vida crescer e ser transformada. O tempo do encontro
60 a 90 minutos para discipulado de membros, eu estou pensando especificamente no contexto de células e grupos familiares, que essas reuniões comumente são de 60 a 90 minutos. Discipulado de líderes, 90 minutos explicitamente em cima deste projeto, e a mesma coisa para os outros grupos. Quantos meses, devido ao ritmo dos estudos, os membros normais podem tomar 1 ano e meio ou mais. O assunto aqui não é tanto tempo, o assunto é transformação de vida. E se precisamos passar várias semanas em desses estudos, porque Deus está mexendo profundamente, vamos fazer isso. Discipulado de líderes é mais acelerado, de pastores mais ainda, e a quarta coluna também. Tamanho do grupo. Para membros é flexível, dividindo-se em grupos de 3 ou 4 pessoas para a última metade do tempo. Então, uma célula, vamos imaginar 12 pessoas, está todos juntos com louvor, com alguma coisa, possivelmente o início do próprio estudo da Bíblia do discipulado, mas então se divide nos grupos de 3, 4, de preferência 4, para aplicação, para falar de suas vidas, para ouvir a Deus juntos. Todos os outros níveis são basicamente microgrupos, 4 pessoas, mínimo 3, mas de preferência 4. Desculpa, meu computador saltou aqui. O rodízio de liderança. Isto é uma coisa nova para mim. Eu estou aprendendo apenas nos últimos meses sobre isto. Para membros da igreja, já rodar a liderança depois de 4 meses. É dizer, cada começa a ter a experiência de ministrar para os outros, de ser líder facilitador, de ser servo aos outros. Isso com mais rapidez para membros, mais rapidez para pastores e grupos acelerados. E as 2 últimas coisas que são diferentes para esses 4 grupos, o tempo para iniciar a multiplicação é para os membros e para os líderes, normalmente fechando o processo, passando por todos os 64 estudos do curso. Enquanto que os pastores podem já se lançar depois de 3 meses, abrindo seu próprio microgrupo, seja com outros pastores, seja com sua equipe pastoral ou pessoas chaves que entendem que são as melhores discipuladores em potência ou atual, para já levantar esse modelo. E o discipulado acelerado, meus 2 microgrupos estão no modelo acelerado, estão já pensando, antes de chegar aos 2 meses, como e quando e com quem eu vou iniciar um novo microgrupo. A maioria querem iniciar 2, com líderes de sua igreja local e outro com outros pastores. A sequência é o mesmo para os 3 primeiros grupos. Simplesmente caminhar pelos módulos que são profundamente desenhados para destacar disciplinas básicas de um discípulo, começando com a comunhão, porque tudo começa com relacionamento, como já comentei. A única diferença vem na última coluna com o discipulado acelerado. Eu não estou abrindo mão de relacionamento e do módulo da comunhão. Isso continua para todo mundo. Mas para os pastores ou líderes que já têm experiência, já estão avançados, eles podem pular desse primeiro módulo para o módulo 6, 7 e 8. Módulo 6 é a seleção. Então, através de passar por esses 8 estudos sobre a seleção, eles já começam a orar, começam a discernir encontros divinos, padrões divinos, começam a entender o valor de altas exigências, os processos que Jesus usou na seleção, porque logo eles vão se multiplicar nesse modelo acelerado. Módulos 7 e 8 são o módulo sobre o que é ser um autêntico discípulo, módulo 7, e que é ser um bom discipulador, módulo 8. Antes de conversar e perguntar aí para o reverendo Ernie a experiência dele com a Bíblia do estudo do discipulado, né? Algo que mais lhe marcou ou tem lhe chamado a atenção no manuseio dela. É interessante que quando David traz essa perspectiva, existe uma intencionalidade de multiplicação. Não queremos somente discípulos, mas discipuladores.
Então, como a própria ferramenta dos estudos da Bíblia do discipulado, ela vai nos levando primeiro à comunhão, a aprendermos a ser discípulos, para então entendermos como podemos compartilhar nossa vida, e o compartilhar a vida vem de sermos confrontados com a verdade, e confrontados com essa palavra de Deus, essa verdade, isso precisa nos gerar movimento de ajustar nossa vida a ela. Então sempre a palavra é a verdade, é a referência, é o centro dos relacionamentos discipulados, mas o encorajamento, o ganhar a perspectiva, a prestação de contas, é de um diferencial tremendo quando nós a temos. Então, isso nos tira do lugar de ser só um ensino, mas nos ensina a guardar a palavra. Então, nós somos além da informação, gerando transformação em nossa vida. E nessa perspectiva, então, vivendo isso, nós podemos ajudar outras pessoas a viver isso. O grande risco é que muitas vezes nós queremos multiplicar um conceito de discipulado sem vivermos discipulado. Então, nós vamos possivelmente estar reproduzindo líderes, membros, ovelhas, como pastores na igreja, mas não discípulos, porque só um discípulo pode ser um discipulador que reproduz outros discípulos. Então, por isso, começa por esse aprender a falar de mim, aprender a ouvir Deus falar comigo em minha vida e compartilhar no grupo, e então um processo de seleção, escolher quem Deus tem me dado estratégico para começar um microgrupo também, que são potenciais multiplicadores, discipuladores que vão reproduzindo. Então, é fantástico, porque nós geralmente pensamos já em como multiplicar. Nós precisamos pensar primeiro em ser discípulos, para que nós possamos multiplicar isso, que essas outras pessoas se tornem discípulos e discipuladores também, né? Então, acho que esse movimento é fantástico. Então, toda crise, pergunta, vem por onde eu começo? Começa por eu ser discípulo. Começa por eu vivenciar, por eu estar no grupo, por eu encontrar 3, 4 pessoas que caminham comigo, usando esta ferramenta, este material de apoio que a Bíblia Discipulado faz com tanta excelência, com tanta graça, porque ela é resultado de David Cornfield viver discipulado também, tem muito da vida dele ali, né? Então, acho que essa perspectiva começa por ali. Mas ela tem muito mais, além de usar só em grupo, ela é minha Bíblia de estudo pessoal também. Reverendo Ernie, como é a sua relação com essa Bíblia do discipulado? O que mais chama a sua atenção nela? O que chama atenção é justamente, ela tem um caráter de metodologia muito forte. Isso que primeiro grupo, segundo, terceiro, quarto passo. Então, fazer essa metodologia de trabalho é muito importante. E essa dinâmica por trás dessa metodologia é justamente que você ressaltou, que é eu ser um discípulo, quer dizer, tem a ver comigo, e esse é um problema, digamos assim, de novo, de ordem pastoral prática. Eu lembro das quando eu era professor de teologia, eu dava aula de aconselhamento, tá bom? Aconselhamento é uma área da teologia prática, tem toda a lidar com pessoas pecadoras, mas como é que eu me aproximo dessas pessoas? Como é que eu devo tratar? Então, não é só uma questão de técnica, o problema é que, digamos assim, se eu vou num médico, eu não quero saber se o médico é bem casado, se é solteiro, eu não quero saber nada, eu quero saber se ele é bom médico. Agora, dentro da igreja, se eu vou num pastor ou num conselheiro, eu quero saber quem ele é. Eu não quero apenas que ele seja um bom conselheiro, eu quero saber quem ele é. Então, aí, essa coisa de ser, se ele é um discípulo, né, isso é muito importante. E quando você aplica isso, por exemplo, como é que você passa isso adiante? Essa era uma preocupação, por isso que eu falei das aulas de aconselhamento. Eu inventei, na época, um sistema que eu dizia, como o aconselhamento era dado já no 3º, 4º ano de teologia, eu dizia, vocês vão ser os irmãos mais velhos dos que estão iniciando, e vocês vão fazer uma visita a eles, vocês vão conversar com eles, mas não vão lá como
o chefe da tribo, vocês são irmãos. São mais velhos porque já estão um pouco mais adiantados. Vocês têm que estabelecer o diálogo, têm que estabelecer o relacionamento e trabalhar questões práticas da vida com eles. Vocês têm que ter essa habilidade. Isso vai ajudar vocês e ajuda o outro. É mais ou menos essa dinâmica que eu vejo nessa Bíblia. Essa Bíblia faz exatamente isso. E ela faz, então, ela põe uma metodologia nisso. Isso é uma das maneiras. A outra, eu estou com ela aqui, a outra que é muito legal é que muitas vezes você tem um tópico que você tem que tratar na vida, seja na relação da igreja, ou seja, uma das coisas que eu estava tratando, eu confesso que eu não usei a Bíblia discipulada, mas reolhando eu podia ter usado. Por exemplo, um dos estudos aqui, agora não vou achar tão ligeiro, que fala sobre a simplicidade, né? Ser simples. Como isso é importante para o discípulo. Jesus disse para a gente ser simples como as pombas. E às vezes a gente gosta de ser tão sofisticado, tão importante, tão cheio de pompa e circunstâncias, quando Jesus pede para a gente ser simples. Então, esses tópicos que vêm da vida ali, de uma maneira muito simples, usando versículos bíblicos, são muito enriquecedores. Então, eu acho que é uma outra aproximação da Bíblia que ajuda muito. E mesmo que você não tenha essa metodologia para fazer o ser discipulador e ser discipulado, você pode encontrar muito subsídio para a sua vida pessoal e para a sua prática de vida nessa Bíblia. Então, ela tem uma riqueza muito grande. É isso que eu achei de compartilhar com todos, porque tem muita ajuda prática para a vida, questões da vida. A perspectiva, esses assuntos que quando pegam e a gente precisa, uau, mas onde? Tem atrás todos os temas que podemos procurar lá e achar onde na Bíblia tem um estudo sobre isso, tem uma referência sobre isso, e ir procurando adiante. Então, é de uma riqueza que, às vezes, quando estamos lendo, vamos indo adiante, um vai levando ao outro, né? Uma referência a outra, é de uma riqueza profunda, além dos comentários no rodapé da página que vão aprofundando. O grande ganho, penso também, porque como o foco é discipulado, nos comentários do rodapé sempre tem uma nota prática. E isso nos leva a aterrissar, a dizer, palavra que não se pratica não é discipulado, já diz nosso mentor David Corfield, né? Isso que precisamos trazer para a nossa vida, essa palavra. Então, nos comentários já nos ajudam com essas notas práticas também. E quem recebeu e acompanhou o material que enviamos como leitura prévia, que é uma cultura de discipulado, para não termos entre lives e lives vários eventos só, mas termos ganhos significativos, uma leitura prévia, a introdução ao livro de Lucas, por exemplo, onde fala o tema principal de termos muitas mulheres discípulas também, junto com Jesus e nesse ministério acontecendo. Então, como é interessante que há essa perspectiva do que cada livro da Bíblia traz em relação ao discipulado. Isso é uma riqueza profunda na introdução de cada livro, né? Uma característica de um discípulo e de um discipulador naquele livro, né? Fantástico. É bom. Mas, olha só, nós temos uma pergunta. Podemos ir para a pergunta, David, Reverendo Ernie? Antes de ir para a pergunta, eu quero... Não sei se vou conseguir transmitir bem a coisa aqui, mas este é o índice de assuntos. E nesse índice de assuntos, dá para ver a vida simples, e já aparecem 8 estudos nesse módulo da vida simples, seguido por mais uns 12 diferentes passagens, estudos, rodapés, etc., sobre simplicidade. Então, quando você tem um assunto, eu tive o assunto de chegar para Ari e Elisa Correia domingo para o aniversário de 35 anos de matrimônio e aposentadoria. Eu procurei aqui aposentadoria e Deus me deu coisa bonita e profunda para orar por eles, que eu não houvesse conseguido pensar. Então, os assuntos, o índice de assuntos ao final
é um mapa para uma mina de ouro, que está bem escondido em todas essas quase 2.000 páginas. Sim. Sim, pode ir em frente. Sim. Então, temos um ganho tanto individual como em grupo, como um tempo de olhar o discipulado. Acho que uma das perspectivas do discipulado é ouvir Deus. Precisamos aprender a ouvir Deus, que sugere quebrantamento em nossa vida, confronto com a verdade, e esse ouvir Deus, que eu estou ouvindo Deus para a minha vida, eu trago para o relacionamento. Então, a Bíblia nos ajuda também nesse processo de ouvir Deus e aplicar isso em nossa vida. Mas fantástico. Mas olha, temos 2 perguntas aqui, quero trazer então. A primeira do Arturo Menezes Villaneva. Muito bem, Villanueva. Preciso falar ali, David, é com você o portunhola aí. Ele está perguntando, David, você acha que discipulado e formação espiritual são a mesma coisa? Você tem alguma diferença, qual é? São parecidas, estão ligadas, estão conectadas. Algumas tradições falam bastante de formação espiritual, outras nem usam essa palavra, igual como alguns falam de discípulos e outros nem usam a palavra. Recentemente, eu tomei 4 palavras que eu tenho tratado como sinônimo através dos anos, das décadas, e comecei a perceber uma distinção importante. Então, de forma geral, eu tenho tratado pastoreio de pastores como sinônimo com mentoreio de pastores, assessoria de pastores e discipulado de pastores. Eu tenho usado esses termos de forma intercambiável. Mas, recentemente, eu parei para reparar diferenças significativas e tenho um artigo onde eu claro a diferença entre essas palavras. E uma das diferenças de discipulado com formação espiritual é que depende de como você define também formação espiritual. Mas formação espiritual é possível eu dizer, eu vou me entregar a um processo de formação espiritual e ainda pode ser algo individualista, pode ser algo ainda espiritual, enquanto que o discipulado atinge todas as áreas da vida, as emoções, os relacionamentos, o trabalho, não é apenas, entre comilhas, entre aspas, espiritual. E o discipulado da forma de Jesus tem tudo a ver com relacionamentos. É muito difícil crescer em caráter, é muito difícil medir mudança de caráter. Mas é fácil ver relacionamentos e como nos relacionamos uns com os outros. Em um grupo de discipulado, isso acrescenta tremendamente. Nesse grupo que eu tenho com Ilaene, Roberto e Marinho no Brasil, às vezes eu estou aprendendo de qualquer dos 3, outras vezes outro está aprendendo, e cada um estamos crescendo para ser mais parecidos a Jesus através da ajuda um do outro. Formação espiritual normalmente é individualizado e ao melhor tem uma pessoa ajudando, mas uma pessoa tem seus limites. Eu sei que eu sou muito, muito bom, mas eu tenho alguns limites e coisas que às vezes eu não vou conseguir transmitir de forma que a pessoa aceita, porque eu sou demasiado direto, demasiado forte, ou demasiado não sei o quê. Ilaene, o Marinho, o Roberto vão conseguir passar. Então, isso é um dos encantos da forma que Jesus enfatizou. Meu entendimento é que ele trabalhou principalmente com grupos pequenos, e apesar de não ter encontros individuais com os discípulos registrados, quase nenhum nos evangelhos, eu imagino que ele teve tais encontros. Pode ser que por ser individual ninguém nem sabia e nem ninguém estava anotando. Mas o cerne da forma que Jesus trabalha é com grupos pequenos. E eu acho que é porque nós precisamos de uma multiplicidade de dons, de personalidades, de experiências, para poder transmitir a plenitude de Jesus. Uma das perguntas eram justamente que Lucas Temperley fez, é a vantagem e a desvantagem do modelo 1 a 1 e em grupo. Não sei se você quer complementar ainda alguma coisa a partir do que você falou.
Se você entrar no índice de assuntos e procurar discipulado 1 a 1, você vai ver uma passagem onde tem uma tabela que mostra vantagens de 1 a 1, vantagens de grupo pequeno. Ambos têm suas vantagens. E quem anda apenas por um lado ou apenas pelo outro lado não está ganhando a plenitude do que Jesus fez e do que nós precisamos em nossas vidas. Então, há alguns movimentos que apenas trabalham em grupos, há outros movimentos que apenas trabalham 1 a 1. Eu acho que temos que descobrir o jeito de casar a coisa. Para mim, o modelo básico é o grupo, e então eu tenho encontros individuais com essas pessoas, dependendo da intensidade. Com Elaine é mensual, com outras pessoas trimestral, com outras pessoas ocasional, mas vem esses encontros individuais. Uhum. E nem sempre tudo são rosas, como a gente fala no Brasil, nem tudo são mar de rosas na questão do discipulado. Nós temos pessoas querendo iniciar, mas nós temos pessoas já com histórias que já têm alguma experiência que não foi tão boa. E Laubert Marcondes pergunta o que fazer com um grupo de igrejas que fez por muitos anos processos de discipulado através de grupos familiares, mas que se decepcionou de tal maneira que não querem mais saber deste tipo de processo. E isso é muito recorrente, não é, Reverendo Ernie? Nós temos aí, no contexto brasileiro, muitas histórias. Tem. E não é só no contexto brasileiro, sabe que quando houve lá o movimento pietismo na história, então, os pequenos grupos ali foi pela primeira vez usado com mais intensidade. Mas uma das críticas que surgiram, que eram pequenas igrejas dentro da igreja. Então, eu acho que a mesma tensão que existe entre o individual e o pequeno grupo, existe entre o pequeno grupo e a congregação grande, a igreja local. Então, você tem que manter essa tensão e essa interação. Então, não superenfatizar nenhum nem outro, mas manter o equilíbrio entre elas. E isso ajuda, porque se você fica só num lado, só no outro, você fica torto, fica manco. Você tem que andar parelho. Uma outra observação que também eu queria falar, indo ao encontro do que foi falado da questão do espiritual e do formação espiritual, ou usar outra palavra, tem uma questão no Antigo Testamento, a visão era mais holística, mais total, mais completa. Com a entrada no mundo grego, essa questão do espiritual, ela às vezes ficou muito espiritualizada e se esquecia dos relacionamentos, da vida prática, né? Então, essa formação espiritual, biblicamente, olhando o contexto todo da Bíblia, sempre tem a ver com a vida, não é só com um aspecto da espiritualidade, que veio muito por influência do mundo grego para dentro da cultura cristã. E hoje, às vezes, as pessoas dizem, eu vou fazer espiritualmente alguma coisa e tal. Então, sempre o espiritual tem a ver com a vida. Até a teologia é um hábito prático, ela tem a ver com a vida. Eu gosto de uma frase lá de Lutero, que ele diz sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Ele diz assim, e ele fala então de Jesus, ele diz, conhecer Jesus é conhecer os seus benefícios. Ou seja, quais são os benefícios? Não é conhecer a dupla natureza de Cristo, a comunicação de atributos, todas essas questões teológicas. Conhecer a Jesus é conhecer o perdão dos pecados, é conhecer o seu amor, é conhecer a aplicação para a vida prática. E isso também é espiritual. Eu acho que se a gente põe isso dentro da formação espiritual, e não apenas uma coisa que vai da cabeça para fora, não, mas vive a vida toda. Acho que essa ênfase no discipulado coloca exatamente isso, de colocar a gente na vida prática, em todos os aspectos da vida. Uhum, fantástico. É muito, citando Lutero, que ele já tinha o sonho de pequenos grupos na época da Reforma Protestante,
Ele faltaram líderes para isso. Ele tinha o sonho de pequenos grupos, onde acontecessem, inclusive, a ceia na época, o que era revolucionário num pequeno grupo. Mas era o conceito da família, das casas que se reuniam, né? E lhe faltou bons líderes porque não havia conhecimento da palavra. Então, sempre Deus traz de novo esse movimento na igreja. Depois vem o pietismo, né? Para essa volta de novo, essa coisa orgânica do discipulado, de vida na vida, né? Que lindo. David, gostaria de complementar algo sobre essa perspectiva dessas decepções e pequenos grupos, por onde começo de novo? Sim. Desde os 22 anos, eu tenho um discipulador ou mentor em minha vida, com exceção de 1 ano e meio, e quando eu não tive essa pessoa por esse ano e meio, eu perdi a igreja que eu pastoreava, eu fui rejeitado como pastor, e eu entrei em 5 anos de depressão. Eu decidi que não valeu a pena andar sozinho. E nesse processo tudo, houve um momento no qual eu, saindo dessa igreja, tendo que procurar outra igreja, eu fui atrás de uma comunidade famosa pelo discipulado. Eu sabia, é isso que eu quero, eu estou convencido, eu vou. E me entreguei a essa comunidade. A minha esposa não queria ir, mas finalmente ela se entregou a mim, sabendo que eu havia ouvido ela, e fomos juntos. Ficamos 3 meses, até eu entender que minha esposa estava certa, eu estava errado. E a razão que não conseguimos ficar mais é que o conceito de discipulado nessa comunidade, nesse movimento, era um conceito hierárquico, um conceito militar, um conceito de impor em cima das outras pessoas, um conceito de sempre ver as outras pessoas como inferior, como faltando, nunca vendo o potencial, nunca elevando. Autoridade no reino de Deus é para elevar outras pessoas. Minha autoridade como marido é para elevar a Débora. Minha autoridade como discipulador é para elevar os outros em meu grupo de discipulado. Minha autoridade em liderar um movimento é para levantar outros a fazer o que eu faço ou até fazer melhor. Então, quando entendemos a autoridade da forma que Jesus entendeu, sendo o maior servo de todos, eu gosto muito. O ano passado, Deus me deu 4 palavras como meu versículo do ano. São 2 palavras de um versículo e 2 palavras de outro versículo. 1 Coríntios 12, 28, Paulo está falando em 1 Coríntios 12 dos dons, que todo o corpo necessita de todos os membros, nenhum dom é menos que outro, todos são importantes. E, de repente, em 1 Coríntios 12, 28, ele solta primeiro, segundo, terceiro. E há 2 palavras que chamaram minha atenção. Primeiro, apóstolos. Que há um lugar tudo especial para líderes de movimentos, que é uma outra frase para falar possivelmente de obreiros apostólicos. Mas casei isso com 1 Coríntios 4, 9, onde Paulo diz, eu estou sendo levado cativo na procissão de Jesus. Apóstolos, último. Eu adorei, eu amei juntar as 2 frases, apóstolos primeiro, apóstolos último. Isso expressa o coração de um verdadeiro discipulador. Eu não me coloco em cima, porque quem se coloca em cima, Jesus vai o colocar para baixo. Ele promete isso. Ele humilha os que se exaltam, ele exalta os que se humilham. Então, eu saí dessa igreja, mas fui atrás, não parei. Querido, se você teve uma experiência ruim, triste, foi ferido, não pare. Vá atrás de sanidade ou cura interior e vá atrás de uma nova experiência com pessoas que entendem o discipulado como ato de serviço para elevar outros a seu pleno potencial.
Vamos colocar também nos comentários o texto que disponibilizaram, o texto que o David disponibilizou. Eu vou tirar 2 palavras que estão em portunhol ainda, porque ele não deu tempo de corrigir. Gente, está nascendo fresquinho esse documento, vocês são os primeiros a ouvir, certo, né, David? É verdade. Então, e aí eu coloco nos comentários para vocês daqui a pouquinho. E queremos encorajar que primeiro sejamos discípulos, para nos tornarmos discipuladores. Isso precisa começar comigo, com eu gerando esse movimento, para a minha vida, seja pastor, também os líderes nas igrejas, buscando os seus pastores para gerar esse movimento, né? Então, foi fantástico. Reverendo Ernie, que alegria falarmos de Lutero um pouco junto. Muito bom ouvir Bonhoeffer e Lutero essa noite. Amém, amém. Deus levantou aí, não é? Que também tem toda essa perspectiva de resgatar esse relacionamento, né, de discipulado e de uma igreja de Jesus Cristo, né? Que lindo. Reverendo Ernie, suas considerações aí, que o senhor gostaria de deixar uma palavra ainda, um comentário? Olha, muito obrigado pelo convite. A alegria foi toda minha, a honra foi minha estar com vocês aqui. E que Deus ajude. Eu uso uma figura para todas as chamadas Bíblias que o pessoal bota de estudo aí, como complementação. Eu sempre uso essa expressão: com a Bíblia aberta, parece uma manjedoura, né? Aquelas manjedoras de presépio, né? E ela só tem sentido se aqui dentro a gente achar Jesus. E essa é a característica da Bíblia. Você pode entrar por onde você quiser. E quando você acha Jesus, você diz: você achei o que eu estava procurando. E esse é o segredo do discipulado. O discipulado é justamente encontrar Jesus, que é o meu Salvador, e que me conduz na vida, que me dá a mão, que me ampara, que me fortalece, que me ajuda nos relacionamentos e me leva para os outros. Que Deus nos ajude sempre, ajude você, Davi, a ter esse bom relacionamento que você tem com Deus, e que ajude também a Ilane e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa live. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Amém, queridos. Uma alegria. Obrigada, reverendo Ernie. Realmente precisamos ir além de estudar a palavra, precisamos encontrar Jesus quando lemos a palavra, né? Isso. Essa palavra, esse Cristo vivo, o Logos, palavra viva, né? Que lindo. Um privilégio para nós, uma alegria para nós, reverendo Ernie. Eu quero pegar o gancho aqui do Ernie. Deus tem um problema. Não sei como que é seu Deus, mas o meu Deus tem um problema. Ele é cavalheiro. Ele não fala quando você está falando. E quando Ernie falou de fazer Jesus presente em nosso discipulado, a maioria das vezes Jesus não aparece, porque não paramos de falar. Eu quero te animar, seja no seu tempo individual com Jesus, seja um a um, em um mentoreio, seja em seu microgrupo, com sua equipe pastoral, de convidar as pessoas, até no culto. Isto vai ser absolutamente contracultural para qualquer igreja pentecostal. Mas quero te convidar a pensar em invitar as pessoas a uns minutos de silêncio para ouvir a Deus. Nesses minutos de silêncio, o que acontece é incrível. E quando eu estou num microgrupo discipulado, eu peço às pessoas, então, orar segundo o que estão ouvindo de Deus. E quase sempre esse tempo acaba sendo um encontro divino, porque Jesus aparece. Ele quer estar conosco, ele quer terrivelmente estar conosco, mas tantas vezes não damos nenhum espaço para ele, estamos tão cheios de nós mesmos, às vezes cheios da própria Bíblia, e precisamos dar um espaço para Jesus. Que lindo. Assim, então, hoje estamos encerrando a nossa live, Década de Fazer Discípulos, o nosso tema, o poder transformador da palavra.
mas a palavra indo além de ser só um ensino, mas gerando transformação em nossa vida. Então, ela é o centro dos relacionamentos do discipulado, mas ela precisa um contexto de relacionamentos, a palavra, para que eu possa receber encorajamento, perspectiva, trazer minhas vulnerabilidades e ter principalmente um ambiente de prestação de contas, para que eu possa viver o modelo de Jesus de discipulado, relacionamentos. Então, experimentar, ser um discípulo e me tornar, então, um discipulador. Aleluia. Esse é o projeto de Jesus para nós, a começar em mim. Amém. Que sejamos todos discípulos e depois, então, discipuladores. Muito obrigada, David, muito obrigada, Reverenda Ernie. É uma alegria estar com vocês. Vamos nos encontrar online novamente e vamos anunciar nas redes sociais as novas iniciativas da década de fazer discípulos. Um grande abraço! Tchau, Deus Tchau. Tchau, David. Tchau, Reverendo. Tchau, Ernie. Tchau, David.